Nós vamos voltar agora para as estratégias de leitura e vamos falar sobre a estratégia da inferência, tá? Bom, nós sabemos que a comunicação humana ela é regida por um princípio muito importante, que é o princípio da economia. E que esse princípio diz o seguinte, que os interlocutores se comprometem a fornecer apenas a quantidade necessária de informação ao entendimento. Bom, quando a gente está falando de uma comunicação oral, isso é fácil ser feito, né? É fácil lidar com esse princípio, porque se você estiver dando informações que seu interlocutor já conhece, ele já tem, ele pode dizer, eu já entendi, né? E ele vai indicar a você que ele já entendeu, né? E que você pode parar de falar. Mas quando a gente está na comunicação escrita, é mais difícil o interlocutor, no caso, o leitor, dizer para você que ele já entendeu ou que não entendeu, né? E então esse ponto de equilíbrio entre a economia e a clareza, ele é muito difícil de ser encontrado, né? Ele é difícil e é necessário que o autor ele faça um certo balanceamento entre o que precisa ser explicado no texto e o que pode permanecer implícito. Então, inferir, gente, é justamente isso. É você fazer essa leitura para além do que aquilo que foi dito. É realizar inferências, é o nome que se dá à estratégia de leitura para recuperar os implícitos. Implícitos. O que é isso, Karine? Que está dentro, a gente fala que está nas entrelinhas, né? É uma aptidão de fazer de inferência. Essa aptidão, gente, ela está diretamente ligada à última estratégia de leitura, que é a ativação do conhecimento prévio. Então, por exemplo, se eu falar assim, se eu estiver dando aula presencial e olhar para vocês e disser assim, gente, como esse ar-condicionado está gelado. Eu tenho uma mensagem subliminar ali, uma mensagem implícita que eu estou pedindo para vocês de uma maneira muito sutil que vocês desliguem o ar-condicionado, ou então que alguém vá lá e tente baixar, né, aumentar a temperatura e tal. Então, quem vai lá e diz, professora, você quer que eu vá lá procurar o fiscal para aumentar a temperatura? Você conseguiu fazer essa inferência. Você captou o meu implícito, tá bom? Já essa estratégia de leitura chamada verificação, ela está aqui, mas na verdade, gente, ela participa de todas as outras. Nós estamos a todo momento inferindo, verificando, antecipando, verificando, né? Então, nós estamos a todo instante checando se a informação realizada, se essa inferência que foi realizada, né? Ou então se a seleção realizada, se as hipóteses que foram formuladas, se as inferências que foram feitas, elas foram adequadas. Então, não se pode manter uma postura inflexível diante da leitura. O que quer dizer isso? A gente tem que estar o tempo todo permitindo que o texto seja o que ele quiser ser. Só que a gente tem que fazer essa verificação. É preciso estar o tempo todo monitorando e, se necessário, revisando o processamento do texto. Pense, por exemplo, em uma situação que eu propuser para vocês aqui. Você está diante de 2 textos com o mesmo título. A dieta que realmente funciona. E uma delas ela é proposta, como eu já falei para vocês, pelo médico Drauzio Varella. E a outra, com o mesmo título, pelo Jô Soares. Provavelmente formularia uma hipótese de que o texto do Drauzio Varella, que é médico, ele tem uma temática e uma maneira mais técnica e sério. E você pode hipotetizar que o do Jô Soares não, ele vai ter uma temática mais humorística, né? No entanto, pode acontecer que ao longo da leitura você encontre sinalizações que indicam o oposto, que o Dr. Drauzio ele pode ter decidido escrever um texto bem-humorado, né? E nada técnico. Então você precisa ficar revendo e refutando sua hipótese. O fato é que nós temos um objetivo e dentro desse objetivo nós criamos hipóteses, né? Nós antecipamos
Nós antecipamos e a partir daqui nós vamos lá no texto e buscamos algo, buscamos informações, inferimos coisas a partir do que foi dito e o que não foi dito, o que foi dito só nas entrelinhas, e nós verificamos isso aqui, a validade de tudo isso aqui. Então, se eu pego um texto de uma receita de bolo e o texto é um poema de um bolo, eu verifiquei que aquilo estava errado, né? Mas o fato é que a leitura, ela compõe todos esses elementos. E a leitura também, gente, ela prevê que nós façamos uma ativação dos nossos conhecimentos prévios, como nós já falamos aqui, né? Então é necessária essa ativação para colocar em prática todas essas outras estratégias de leitura aqui que nós já falamos. Observe um exemplo. Se você abrir uma página de horóscopo no jornal, você é capaz de selecionar rapidamente o seu horóscopo, né? Você vai lá e vai de olho no seu horóscopo. E aí você vai, faz a previsão do seu signo. Porque você sabe que os outros signos não lhe interessam, né? E você também sabe mais ou menos que o signo de Áries é o primeiro, qual é o último, você sabe mais ou menos onde é que está o seu. Você sabe o desenho que simboliza o seu signo. Então, tudo isso vem a partir dos seus conhecimentos prévios que você tem sobre as suas leituras de astrologia. E se você não tivesse esse conhecimento, né? Se você nunca tivesse lido ou visto nada sobre horóscopo, e você levaria muito mais tempo para você fazer essas operações interpretativas. Então, a sua capacidade de antecipação de informações, né? Ela é um exemplo que nós precisamos desse conhecimento prévio sobre o tipo de gênero, sobre o autor, sobre tudo aquilo que a gente falou, sobre o universo discursivo, sobre o veículo. Então, eu só vou poder antecipar, formalizar hipóteses sobre o meu texto se eu e quando eu aciono os meus conhecimentos prévios. E o que são esses conhecimentos prévios, Kaline? Bom, esses conhecimentos prévios, eles são compostos pelo nosso conhecimento de mundo, todas as nossas experiências vividas, é composto também pelos nossos conhecimentos linguísticos, né? Que englobam tudo que você sabe sobre as engrenagens da língua, que é o léxico e a gramática, né? O léxico e a gramática. Né? Então, esse aqui é muito interessante, porque se a gente não entender essas engrenagens da língua, você não vai ser capaz de ativar também o seu conhecimento prévio. E também temos aqui a ativação dos nossos conhecimentos interacionais. O que é que seriam esses conhecimentos interacionais? Se referem ao aspecto, né, dos gêneros textuais que envolvem as interações entre pessoas. Então, se eu tenho um conhecimento interacional sobre, por exemplo, uma postagem no Facebook, você sabe que ali existem os comentários, né? Então, você sabe que há uma interação entre aquele tipo de gênero textual. Né? Você sabe que quando você está recebendo um sermão, o tipo de interação é mínimo, né? Ou pelo menos deveria ser. Então, é tudo que envolve o tipo de interação que está por trás daquela situação conversacional e discursiva.